E eu falei, cara, vou ser jogador de futebol, vou ser jogador de futebol. Não tinha nem plano B. Ou era ser atleta ou sabe lá Deus o que eu ia fazer da minha vida. Vambora, sem palhaçada aí. Diego, eu sei que tu já tentou ser atleta, ser jogador. Conta pra gente como é que começou toda essa parada na tua vida, irmão. Cara, vamos lá. Acho que a gente tá numa entre-safra de geração. Eu sou de 93. A minha geração, você perguntava a cada 10 moleque, 8, 9 queria ser jogador de futebol. Qual era a referência na época? Cara, eu como vascaíno era a época ali do Edmundo, né? Juninho Pernambucano, Pedrinho, Mas tu Felipe. já era Vasco a esse ponto? Já, porque meu pai é um vascaíno alucinado. Meu pai vem do Piauí, mas a torcida do Vasco é muito grande lá e do Flamengo, no estado do Piauí. E já vindo do Piauí pra cá, ele já era vascaíno. E aqui no Rio isso aumentou, né? Porque você tem o contato com o estádio. Eu até admiro a galera que torce para clubes que não são do estado deles. E principalmente naquela época, que o acesso era mais por rádio. Dificilmente você via um jogo pela televisão. Como é que o cara torce pra um time que ele não pode ver presencialmente no estádio, mal ver jogo só no rádio? E alguns deles que nunca viram, né? É uma paixão assim, surreal. E meu pai é um desses, é um vascaíno off-Rio, que a gente chama. Veio pro Rio de Janeiro. Caraca, o vascaíno off-Rio. Off-Rio. Essa é nova. O meu primeiro contato com o Vasco, mais próximo, digamos assim, foi numa escolinha do meu bairro, tinha um Vasquinho da Prata. Eu comecei a jogar futebol por essa escolinha. Com 6 anos de idade, 99, é isso mesmo, 6 anos de idade, foi meu primeiro contato. E eu sempre, modéstia à parte, sempre fui muito bom, vi que eu me destacava no meio dos moleques. E eu... Jogava de quê? Você vai ter comercial. Então, futsal eu jogava de ala, no campo eu jogava de meia, mas o tempo passou e depois eu descobri que realmente a melhor posição pra mim era segundo volante, eu posso chegar até lá. A gente teve esse papo em off no dia que a gente esteve lá. E eu falei, cara, vou ser jogador de futebol, vou ser jogador de futebol. Não tinha nem plano B. Ou era ser atleta ou sabe lá Deus o que eu ia fazer da minha vida. E eu fui levando isso durante um bom tempo. Meu primeiro clube foi a Bayer, ali de Belfort Roxo. Meu primeiro campeonato carioca foi em 2006. Eu joguei contra o Marlone, né, que tinha a mesma idade. E depois o que acontece? E aqui vai uma dica, você que é empresário, você está no ramo também como atleta, acho legal, porque eu conversei isso quando o Fernandão, que já esteve aqui também, ele me relatou isso, o Bernardo. Tem muito jogador, garoto que está iniciando uma categoria de base, às vezes tem que ficar longe da família, e você passa alguns problemas. Primeiro, nem todo mundo quando é adolescente lida bem e fica longe da família. Segundo, vaidade. Às vezes o moleque ele é o cara no bairro ou nos times que ele joga, mas quando ele vai para um clube, tem todo aquele processo de se adaptar de peladeiro para jogador de clube. E às vezes ele não lida bem em estar no banco, não tá sendo relacionado. Pô, eu era o cara nas minhas peladinhas lá, vou ficar aqui treinando para não jogar. E às vezes aquilo para ele é conflitante, ele é um adolescente ainda, e tem alguns que desistem por isso. Vou voltar a jogar onde eu era o cara, aqui não sou ninguém. Então, esses dilemas são importantes. E o meu ano de 2006 foi um ano de transição, porque eu só joguei futsal, e aí a minha primeira oportunidade de campo foi ali. Eu não tive nem um intercâmbio, digamos assim, foi futsal campo direto. Então até para me achar meu posicionamento, me entender, então acho que era um ano fundamental para essa transição, futsal pro campo. E eu caí nessa pilha. Eu não lidei muito bem com essa questão de, eu era o cara onde eu jogava e aqui agora eu sou relacionado para um jogo, para o outro eu não sou. Sou relacionado, entro, às vezes não entro. E eu não estava lidando muito bem com aquilo. E os meus pais não perceberam muito isso, eu não era muito de me abrir. Chegou uma época ao ponto de eu procurar o presidente do clube, que era o Calixto, mandar um abraço para ele, que era presidente / treinador do Mirim na época. Caraca. E eu falei que eu tinha uma proposta do Nova Iguaçu sem ter, mas era uma desculpa que eu tinha para sair do clube só porque eu não estava lidando bem com estar sendo relacionado e não jogar. Joguei 2 jogos. Tem até uma história engraçada. Tem um jogo contra o Friburguense, né, Eduardo Guilherme. Eu começo a titular, porque o volante da época ele tomou o 3º cartão amarelo, eu fui titular nesse jogo. A gente ganha de 1-0. Sendo que quem faz o gol é o camisa 11 do time, Luiz André. E eu era o camisa 7. E aí na súmula o juiz dá o gol pra mim. De repente ele olhou o cara correndo, comemorou o gol de lado, 11, 7, aquele 1 meio esticadinho, e botou pro 7 lá. Eu tenho um gol na Ferre lá que não foi nem eu que fiz, desse carioca aí. Então eu não lidei muito bem com essa transição. Aí eu meti o Miguel e falei, presidente, tô com uma proposta aí pra jogar no Nova Iguaçu, mais perto da minha casa. Me libera aí, eu tô jogando pouco, pra mim vai ser melhor. Diego, fica, cara. Adaptação, tu veio de futsal. Falei, não, pra mim vai ser bom. Me cozinhou, me deu. Nem falei nada. Com 13 anos. 13 anos. Tu já era bandido desse jeito? Aí eu conversei com... Aí cheguei de repente, minha mãe falou, por que tu não tá indo pra treinar, mãe? Eu saí. Como assim tu saiu?
Eu falei, pô, não quis. Aí meti o Miguel lá e fiquei levando um tempo. Passou uns anos. Aí, na minha família, eu e meus 2 primos, nós fomos atletas. O meu primo, inclusive, mais novo, Filipinho, o último clube dele foi o Corinthians. Ele jogou com o Zé Gabriel, jogou com o Vitinho, agora no Corinthians. E a gente jogou no América. E no América eu fui campeão da 2ª divisão do Carioca de 2012, pode dar uma pesquisada no Wikipedia aí. E na época, pro ano de 2013 foi a primeira mudança, porque antigamente o Sub-20 ele obrigatoriamente acompanhava o time profissional. Sim. Então a gente foi campeão na 2ª divisão, mas o América não voltou pra primeira, e mesmo sendo campeão da 2ª, a gente foi obrigado a jogar a 2ª divisão no outro ano de novo. É isso aí. E aí a gente ficou até puto, porra, na hora da gente muda o regulamento no outro ano. Mas eu parei em 2012, porque eu tava numa transição de... Me formei com 17 anos. Em quê? Na escola. Ah, na escola. Aí a minha mãe tinha um medo, porque assim, eu tinha um hábito de adolescente... Desculpa, com 17 anos só pode ser na escola, galera. Eu tinha um defeito quando adolescente, que tudo que eu começava eu não terminava. Começava o curso de inglês, no meio do caminho eu metia o Miguel e parava. Curso de informática, eu era meio assim. Aí eu falei, mãe, eu tô no 2º ano de junho, porque eu acabei a escola, fiquei treinando no América, fazendo musculação à parte por conta própria e fazendo faculdade. Eu passei um ano assim nesse rolê. Clube, musculação, curso de inglês, terça e quinta, faculdade. Falei, porra, não vai dar, daqui a pouco minha idade estoura, eu me profissionalizo, ou eu sigo minha vida normal. E eu namoro, a minha esposa tinha 13 anos, eu tinha 15. A gente tá junto desde então. Caraca. E aí tava naquela de, pô, quer dar um rolezinho, não sei, tem que ficar pedindo dinheiro pra pai, mãe. Eu tava naquele dilema, quero ter minha independência, não quero depender dos meus pais, quero ser jogador, mas ao mesmo tempo tá difícil fazer tudo. Eu falei, mãe, porque meus pais são divorciados, posso trancar a faculdade 1 ano? Porque é meu último ano, eu me dedico ao futebol, eu prometo que se eu não me profissionalizar quando estourar a minha idade, eu largo o futebol e vou seguir meu caminho, já tô fazendo faculdade. Ela, cara, não vou deixar, porque eu te conheço. Se eu deixar você trancar a faculdade, tá arriscado tu não virar jogador e não voltar a estudar pelo histórico que eu tinha. Aí eu falei, quer saber? Passei um final de ano, em casa, refletindo, eu falei, vou largar. Não voltei no clube para pegar meus pertences, para me despedir dos meus companheiros, não simplesmente sumi do clube. Eu tinha pré-temporada pro dia 3, não fui. E larguei até pra lá minha esteira e tudo. E assim eu me despedi do futebol. Caramba. Foi da virada de 12 para 13. Porque meu pai tinha uma empresa, eu tava fazendo faculdade de administração. Falei, largo essa merda, vou trabalhar com meu pai, já começo a ter meu dinheiro, daqui a pouco eu caso, tô fazendo faculdade já. E passei a ter meu dinheirinho. E por isso eu larguei o futebol. Foi 2012 para 13. E não sente nada, nenhum arrependimento? Cara, não, vou te explicar por quê. Eu acho que tudo na vida tem um porquê e tem um propósito. E hoje eu faço a leitura, vendo até meus colegas que eram até melhores do que eu, alguns estão jogando ainda, e eu vi que a galera seguiu muito uma linha assim, times médios, times menores, que é a grande realidade de quem joga futebol. O torcedor que tem em casa que vê Brasileirão, Champions League, aquilo ali é o 0,000, é a exceção da exceção. 82% é o teu. Isso. E aí eu falei, cara, hoje eu tenho muito sucesso com a comunicação, eu tenho mais de 450 mil seguidores nas minhas redes, sou amigo hoje de alguns dos meus ídolos, tô aí acompanhando o meu clube de perto, tem meu podcast hoje também que eu entrevistei o presidente da República em outubro, a 15 dias da eleição. Vamos falar sobre isso. Então assim, porra, eu tenho com certeza hoje certeza de que como comunicador eu vou muito mais longe do que eu teria ido como atleta. E eu trago de contrapartida a bagagem de atleta pro que eu faço hoje. Então me ajudou nesse aspecto. Caraca. É o terceira pessoa, né? Terceiro cara que vem aqui que faz essa escolha. Que consegue fazer consegue ter essa transição. Não, consegue ter esse feeling. Consciência. Essa consciência de que, pô, cara, pra mim não vai dar, pô, no meu nível não dá, eu tenho que escolher. E escolhe o outro lado e dá certo. O Pivete, o Jair Ventura, teve aqui, e você. Porque o cara que ama o jogo, o cara que tem um sonho, deixar isso de lado para tentar uma outra coisa. Isso. Isso tem que vir dele. Não pode ser ninguém que fala. Foi eu mesmo, foi decisão minha. Porque a pior parte, eu trabalho com futebol há 23 anos. Na minha opinião, a pior fase na carreira de um atleta é essa passagem aí, do júnior para o profissional. Porque até o júnior você joga com jogadores com diferença de 2 anos de idade. Você passou aí, você vai jogar com diferença de 10, 12, né? E a maioria deles ficam aí. Cara, A grande maioria ficou não, aí. maneiro. E eu não sei
Qual seria a grande coincidência entre essas três pessoas? Entre o Pivete eu não sei, que é um cara bem mais velho, né? Talvez é porque eu tinha oportunidade, eu tinha opção. Opção. Estrutura familiar, pode ser. O Jair também tinha uma boa estrutura familiar. E o Pivete? E o Pivete não. Tinha, entendeu? O Pivete não tinha. Mas o Pivete trabalhava desde cedo. O Pivete, o André Pivete, sabe quem é o André Pivete? De nome. Ele trabalhava num lava-jato, jogava e estudava de noite. Dono daquela rede de loja First Class. Você acabou de falar o quê? Que tu treinava... Não, tem mais história ainda. Não, que tu treinava, jogava... Fazia curso de inglês e faculdade. Tem algumas semelhanças entre as pessoas que tomam as mesmas atitudes e entre dar certo ou errado é outro problema, mas escolher um caminho, decidir. Porque uma galera fica nessa porra. E olha como é que... Aí, de repente, você vai perguntar, tá, mas como é que foi parar na comunicação, canal no YouTube e tal? O caminho é esse, a ideia é essa, então, de chegar até aí eu vou te contar esse gap. Deixa eu só aproveitar a oportunidade que ele falou de quando era pequeno não se sentir bem por não ter sido escalado. Não é só criança não, quantos jogadores vieram aqui falaram que quando foram pra Europa não eram relacionados, ficavam putos, queriam voltar. É isso aí, porque é cultural e é diferente. É diferente você... Tinha vaidoso. É do ser humano, porque quando eu jogava bola, os caras jogavam, era simultâneo, jogava salão e campo, juntos. Você não, tu jogava E depois tive que pular pro outro. Pular pro outro direto. Tu não teve. Não andaram paralelos. Quando você mudou de um pro outro e você não era o cara, até porque é muito difícil. E tem um detalhe importante. Vou usar o Falcão de exemplo. Tem um cara que ele é um avião no futsal e que no campo ele não vai tão bem. E é o meu caso. Eu sou mais jogador de futsal do que de campo. E aí eu te falo até a questão da posição. O jogador de campo, ele tem que ter uma base de explosão e velocidade. Todos os jogadores geniais, monstruosos, além de muito talento técnico, eles têm uma dose imensa de qualidade física. O Pelé é absurdo fisicamente, o Messi, o Cristiano Ronaldo, o Ronaldo Fenômeno. Só a qualidade você não chega, irmão. Tem que ter uma dose de físico. Por quê? No futsal, você consegue diminuir esse problema, porque o drible é mais curto, é a movimentação, é uma metida de bola. Eu tive esse problema. Quando eu ia pro campo, eu vinha do futsal, balançava, driblava o cara, Passei não, irmão, tu tem que arrastar de um tempo. Aí, às vezes, a falta da velocidade, que era meu problema, o cara vinha e ficava me agulhando atrás. Ali, eu tinha que travar o jogo, dar pra trás. E meia, você joga de costa. Tem que dominar e girar. Então, por isso que eu descobri depois que minha melhor posição pela falta da velocidade era segundo volante. Porque eu pegava o jogo de frente, conseguia organizar por trás e conseguia chegar. Mas de costa, de meia, pra mim não dava. E eu não tive essa orientação. Alguém tinha que ter o olho pra te dar esse direcionamento.